Em 15 de agosto de 1995, às 20 horas e 15 minutos, o voo 401 da Atlantic Airways se preparava para decolar do Aeroporto Internacional de Miami. No horizonte, nuvens de tempestade se acumulavam enquanto rajadas de vento sacudiam as aeronaves estacionadas na pista. No cockpit do imponente Boeing 747, o capitão James Cooper revisava meticulosamente os sistemas de voo, enquanto seu copiloto Thomas Reynolds coordenava com o controle de tráfego aéreo uma alteração na rota devido à tempestade iminente. Na cabine, a comissária Maria Sanches auxiliava os passageiros a se acomodarem. Com mais de 12 anos de experiência, ela possuía uma incrível memória para rostos e detalhes. Na parte traseira da aeronave, um grupo de 6 estudantes de biologia marinha, liderados pelo professor Alex Cohen, embarcava rumo a um centro de pesquisa em Porto Rico. Na classe executiva, o renomado neurocirurgião David Rosenthal seguia para uma cirurgia de emergência. Ao seu lado, John e Emily Parker, recém-casados, retornavam da lua de mel, trocando olhares apaixonados. Perto da janela, a pequena Sarah Miller, de apenas 5 anos, abraçava com força seu ursinho de pelúcia. Era sua primeira viagem de avião. Às 20 horas e 42 minutos, após um atraso de 30 minutos devido ao mau tempo, o Boeing 747 finalmente decolou. A chuva castigava as janelas, mas a tripulação experiente conduziu a aeronave suavemente aos céus. Ao atingir 1.000 metros de altitude, o avião mergulhou em uma espessa camada de nuvens. Voo 401, suba para 10.700 metros e prossiga na rota ajustada, instruiu a voz do controlador de tráfego aéreo pelos fones de ouvido. O caminho à frente os levaria pelo temido Triângulo das Bermudas. A primeira hora transcorreu sem incidentes. Os comissários serviram bebidas e os passageiros se acomodaram para na viagem de 3 horas. No entanto, às 21 horas e 45 minutos, ao entrar na zona do Triângulo das Bermudas, os primeiros eventos estranhos começaram a acontecer. O engenheiro de voo Mark Thompson foi o primeiro a notar algo anormal nos instrumentos. A agulha da bússola tremia e, de repente, girou 40 graus para a esquerda antes de retornar à posição original. «Capitão, veja isso!» alertou Thompson, apontando para o painel de controle. Para sua surpresa, os 3 sistemas independentes de navegação exibiam direções diferentes, algo tecnicamente impossível. Às 22 horas e 15 minutos, o copiloto relatou interferências estranhas na comunicação por rádio. Um zumbido profundo e pulsante cortava o som habitual da transmissão e aumentava de intensidade. Simultaneamente, os sistemas de navegação falhavam. O GPS indicava que a aeronave estava em 5 locais diferentes, separados por centenas de quilômetros. A preocupação da tripulação crescia a cada minuto. Às 22 horas e 30 minutos, o capitão Cooper entrou em contato com a torre de controle mais próxima, voo 401, solicitando informações sobre possíveis anomalias climáticas na região. «Estamos enfrentando falhas sérias nos sistemas». A resposta do controlador veio distorcida, abafada por ruídos intensos. Na cabine, os passageiros também começavam a notar fenômenos estranhos. A água nos copos formava ondulações, como se estivesse vibrando. Alguns relataram tontura e náuseas. O professor Cohen tirou uma bússola da mochila. Sua agulha girava freneticamente, incapaz de encontrar o norte. A pequena Sarah apontou para fora da janela, com os olhos arregalados. «Mamãe, olha! O mar está brilhando!» Às 22 horas e 47 minutos, a situação se tornou crítica. Todos os sistemas eletrônicos do avião começaram a falhar em sequência. Os computadores reiniciavam repetidamente e o piloto automático se desligou. O painel de controle piscava com dezenas de alertas intermitentes. A última transmissão do capitão Cooper foi registrada às 22 horas e 54 minutos. «Torre, aqui é o voo 401. Estamos vendo um brilho incomum sob a superfície do mar. Parece uma espiral. Está crescendo. Meu Deus, está vindo na nossa direção. Perdemos o controle. Mike, me perdoe, meu filho». A comunicação foi abruptamente interrompida.
Naquele momento, o sinal do radar do voo 401 se fragmentou em múltiplos pontos, que se espalharam em direções diferentes antes de desaparecerem completamente. O avião sumiu, como se jamais tivesse existido. Apesar do tempo turbulento, equipes de busca foram imediatamente mobilizadas. 8 navios da Guarda Costeira, 12 aeronaves e 3 submarinos vasculharam a área do suposto acidente. No entanto, as dificuldades eram inexplicáveis. Os equipamentos de navegação apresentavam leituras erradas, as transmissões de rádio sofriam interferências constantes e as bússolas apontavam para direções aleatórias. No terceiro dia de buscas, uma embarcação patrulha encontrou apenas alguns destroços, um colete salva-vidas com o número do voo, um pequeno pedaço da fuselagem e a mochila infantil de Sarah Miller. Dentro dela, seu ursinho de pelúcia encharcado. Nenhum outro vestígio foi localizado. Após 2 semanas sem respostas, a missão foi oficialmente encerrada. O relatório final concluiu: provável acidente aéreo de causa desconhecida. Os familiares das vítimas foram forçados a enterrar caixões vazios. O pequeno Michael Cooper, de 8 anos, colocou uma foto sua com o pai, em que brincavam de empinar pipa sobre o túmulo, e fez uma promessa silenciosa. Um dia descobriria a verdade. Os anos se passaram. Michael cresceu com uma determinação inabalável de desvendar o mistério do desaparecimento de seu pai. Ele se formou em oceanografia, especializando-se em exploração das profundezas marinhas e participando de inúmeras expedições. Cada mergulho o aproximava de sua meta. Até 2024, havia se tornado um dos maiores especialistas na busca por objetos submersos. Em dezembro de 2023, Michael foi contatado por biólogos do Instituto de Pesquisa Marinha. Eles haviam observado um comportamento incomum em um grupo de golfinhos próximo ao local onde o voo 401 desaparecera. Cerca de 40 golfinhos circulavam repetidamente a mesma área há meses, mesmo em meio a tempestades. Esse padrão era totalmente anômalo e sem precedentes na biologia marinha. No dia 12 de janeiro de 2024, o navio de pesquisa Poseidon partiu em missão. A bordo estava uma equipe de elite, a doutora Sarah Chen, uma das maiores especialistas no comportamento de mamíferos marinhos, Robert Mackenzie, um lendário mergulhador de águas profundas, detentor do recorde de tempo submerso, Helena Volkova, engenheira responsável pelo desenvolvimento dos mais avançados sistemas hidroacústicos, e o capitão Jack Hawthorne, um veterano com centenas de missões de resgate em seu currículo. Desde as primeiras horas, a expedição encontrou fenômenos estranhos. Os instrumentos de navegação falharam assim que a embarcação entrou na área-alvo. Os sistemas dos computadores reiniciavam sem motivo aparente. E, através dos hidrofones, um som profundo e pulsante, o mesmo registrado antes do desaparecimento do voo 401, ressoava nos fones de ouvido da tripulação. A 10 milhas do destino, o navio encontrou um grupo de golfinhos que nadava, de maneira estranhamente coordenada, emergindo de tempos em tempos, como se observassem os humanos a bordo. Um macho de grande porte, apelidado pela tripulação de capitão, parecia liderar o grupo. O primeiro mergulho de um veículo subaquático autônomo quase terminou em desastre. A 60 metros de profundidade, todos os sistemas falharam repentinamente. Apenas um mecanismo de emergência impediu a perda do equipamento. A análise dos dados revelou que instantes antes da pane, os sensores haviam detectado uma poderosa anomalia magnética. No terceiro dia da expedição, Michael decidiu mergulhar pessoalmente. Acompanhado por Robert Mackenzie, desceu até 90 metros. Curiosamente, a visibilidade estava excepcional para a região, cerca de 30 metros. Os golfinhos o seguiram, formando um semicírculo ao redor deles. De repente, um vulto colossal emergiu da névoa azulada. O coração de Michael disparou. Diante deles, repousava um avião de passageiros, incrivelmente bem preservado no leito oceânico. Apesar de quase 30 anos submerso, o fuselagem estava surpreendentemente intacta. A numeração na cauda ainda era legível, 401. Subitamente, os sensores de movimento dispararam um alerta. 3 grandes tubarões-tigre se aproximavam rapidamente. A situação tornou-se crítica. Robert puxou um sinalizador, mas algo inacreditável aconteceu. Os golfinhos formaram um círculo protetor ao redor dos mergulhadores, capitão
e mais 5 golfinhos avançaram contra os tubarões, atingindo-os com investidas certeiras. Os demais golfinhos criaram ondas de choque com a força de suas caudas. Em menos de 1 minuto, os predadores recuaram. A investigação do avião durou 4 dias. No cockpit, ficou evidente que a tripulação lutou até o último instante para salvar os passageiros. Os manches estavam forçados ao limite e os sistemas de emergência haviam sido acionados. No bolso da farda do capitão Cooper, encontraram um bilhete amassado e uma foto. A mensagem dizia: "Feliz aniversário, meu filho. Papai estará de volta em 2 dias." Na cabine, o tempo parecia congelado. As máscaras de oxigênio pendiam sobre os assentos, indicando que os tripulantes tentaram manter os passageiros vivos até o último momento. No assento 14A, uma revista National Geographic repousava aberta em um artigo sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas. No bolso do assento ao lado, o diário do professor Cohen trazia uma anotação perturbadora. "O brilho estranho está ficando mais forte. Parece algo de outro mundo." A descoberta mais enigmática, no entanto, foi a condição do fuselagem. Em toda a superfície do avião, havia perfurações perfeitamente circulares, com 15 centímetros de diâmetro, organizadas em padrões geométricos precisos. As bordas dos buracos estavam derretidas, indicando exposição a temperaturas inimagináveis, muito além de qualquer tecnologia militar conhecida ou fenômeno natural registrado. No 5º dia da missão, a caixa preta foi recuperada. Apesar de décadas submersa, alguns dados permaneceram intactos. O que os especialistas ouviram desafiava toda a lógica. 1 minuto antes do desaparecimento, ocorreu um pulso eletromagnético devastador em todos os sistemas. As últimas palavras gravadas foram de um dos pilotos, em tom de pânico absoluto. "Está vindo na nossa direção! Meu Deus, isso não é!" Os golfinhos permaneceram próximos à estação de pesquisa durante toda a operação. Os biólogos descobriram que eles pertenciam à 3ª geração de uma linhagem que apresentava esse comportamento. A análise das marcações em suas nadadeiras revelou que alguns de seus avós haviam sido observados na mesma região no final dos anos 990. No último dia de mergulho, Michael fez uma descoberta surpreendente. Escondido no painel de controle da cabine, protegido da água dentro de um recipiente plástico lacrado, havia um diário de bordo. Os últimos registros narravam uma história aterrorizante. 23 horas e 15 minutos. Todos os sistemas falharam. Os motores não respondem. Estamos caindo em espiral. Abaixo de nós, algo brilha, como um imenso redemoinho de luz. 23 horas e 17 minutos. De alguma forma, o avião está desacelerando, como se algo estivesse nos sustentando no ar. Os passageiros entram em pânico. Uma menina grita que vê sombras gigantes na água. 23 horas e 18 minutos. Meu Deus! Está vindo na nossa direção. Anéis de luz cercam a aeronave. Os controles não funcionam. Os instrumentos mostram leituras impossíveis. Temperatura externa, 127 graus Celsius. Altitude, menos 300 metros. O tempo está correndo para trás. 23 horas e 19 minutos. Eles estão aqui. Eu os vejo através da fuselagem. Não são como nada que conhecemos. Mike, me perdoe por não estar lá para ver você crescer. Os registros terminavam ali. A última página estava coberta por símbolos estranhos, sem semelhança com qualquer alfabeto conhecido. Quando o recipiente foi trazido à superfície, ocorreu outro evento inexplicável. Todos os dispositivos eletrônicos a bordo desligaram simultaneamente por exatos 7 minutos e 23 segundos. Quando os sistemas reiniciaram, todas as fotos digitais tiradas da descoberta haviam desaparecido da memória das câmeras. Apenas as imagens feitas com a velha Polaroid da doutora Chen permaneceram intactas. Em uma semana, a equipe coletou mais de 1 terabyte de dados. O sonar revelou ter uma depressão circular diretamente sob o avião, com 110 metros de diâmetro e 26 metros de profundidade, inexistente em qualquer mapa do fundo do oceano. Magnetômetros registraram pulsos elétricos inexplicáveis a cada 108 minutos.
Análises da água mostraram concentrações anormalmente altas de elementos desconhecidos na natureza. Ainda assim, o maior mistério foi o comportamento dos golfinhos. Após a recuperação do diário de bordo, eles começaram a emitir sons de baixa frequência, incomuns para sua espécie. A análise revelou que os sinais seguiam uma sequência matemática precisa. Dr. Chen dedicou 3 meses para decifrá-los. No fim da expedição, os golfinhos acompanharam o navio até a borda da zona onde o voo 401 desaparecera. No limite da área, o capitão saltou do mar, girou no ar e emitiu uma série de estalos, os mesmos que a caixa preta havia registrado instantes antes da queda. O mistério do voo 401 trouxe mais perguntas do que respostas. A investigação oficial se tornou um impasse diante de fatos que desafiavam as leis conhecidas da física. O exército classificou grande parte dos achados, deixando ao público apenas especulações sobre a causa do desaparecimento. Os estranhos buracos circulares na fuselagem viraram um dos temas mais debatidos na comunidade científica. Michael Cooper continuou sua pesquisa sobre o Triângulo das Bermudas. Todo mês, ele retornava ao local do acidente e, sem falha, era recebido pelo mesmo grupo de golfinhos. Eles nadavam sobre os destroços do avião de seu pai, como guardiões silenciosos de um segredo que um dia poderia mudar para sempre o entendimento da humanidade sobre a realidade.